Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do nosso programa belíssima, que conta com ilustres convidadas. Boa noite, Silvia Sacur, Manassese e a minha queridinha Janete. Olá, muito boa noite, bem-vindas. O tema hoje é picante, forte. Até eu estou aqui muito expectante, com muita vontade de aprender. Relação entre sogras e noras. De verdade, quando eu soube que tema seria, fiquei com uma curiosidade enorme e de ouvir de vocês, a máxima participação. São N perguntas, então vamos tentar ser céleres nas respostas para que consigamos o máximo, né? Aproveitar desse tema. Acho que lá em casa também devem estar tão expectantes quanto a Lady Su. Ok. Então, começamos. Começamos pela Patrícia. O que é que foi? Está tudo bem? O que é que foi? Por que é que foi, Janete? Estás com cara de Patrícia hoje. O que é que se passa? Janete. Josina. O que é que se passa? Estás com uma cara de Patrícia hoje. O que é que se passa? Então? Não. Eu estou a mesma e com muita expectativa aqui, porque estou ao lado da minha madrinha, então o assunto vai ser quente aqui. Realmente estamos todas aqui à espera. E sem mais delongas, e vai a primeira pergunta, obviamente, para a nossa madrinha, não é? Podem sogra e nora partilhar o mesmo teto, partilhar... como eu posso dizer, ou ter um ambiente saudável? Bom, aí tenho duas perguntas. Partilhar o mesmo ambiente seria em que perspectiva? Estarem a comungar do mesmo lar? Exatamente. Neste caso, a nora estar no lar da sogra. Exato. Não exatamente no lar da sogra, mas estarem a partilhar o mesmo teto. Ou, vice-versa. Ou a mãe também, neste caso a sogra, no lar da nora. Sim. Poder até pode, porque se eu tiver que dizer não pode, eu estaria a vedar, mas nós sabemos que existem muitas circunstâncias que acabam contribuindo para que isso aconteça. É verdade, sim, que o ideal, aquilo que nós sempre dizemos, eu particularmente como madrinha virtual, tenho sempre dito que o melhor sempre é que cada uma esteja no seu canto. Mas existem vários motivos que fazem com que estas duas mulheres partilhem do mesmo teto. Às vezes porque provavelmente, se calhar, trata-se de questões de saúde, porque a mãe precisa de alguém para cuidar, ou não só porque este filho que decidiu ir buscar mulher não se organizou a tempo, decidiu fazer família antes de ter a sua própria casa, de tal forma que foi buscar a mulher para viver em casa da mãe. Pronto, enfim. O certo, na verdade, é que as pessoas percebam que o importante mesmo para preservar a boa convivência é que cada uma delas esteja no seu espaço. E se, por motivo de força maior, vou assim dizer, elas tenham que partilhar do mesmo teto, estejam as duas abertas a ter uma relação saudável, respeitando que nora exerce um certo tipo de papel na vida do homem e a mãe também exerce outro papel e que nenhuma ocupa o lugar da outra. Então são papéis distintos que cada uma deve respeitar. Janete? Para começar, porque esse é um pepino. Janete, por favor. É verdade. Podem sim, pois há vários poréns, como estávamos a dizer de antemão, que há situações mesmo que o início, né? Às vezes os jovens já decidem, às vezes nem decidiu como tal ter uma esposa e ainda assim está no seio familiar, né? Da mãe, o pai, leva uma mulher lá para casa. Então, nesse caso, o que deve acontecer é a nora saber se colocar como filha e a sogra saber se colocar como mãe. Então, se as duas quiserem partilhar e ter uma boa convivência, pode sim acontecer. É possível. Ok. Então, Silvia? Acho que elas já responderam tudo, né? Não, mas assim, nós temos alguma coisinha, algum pontozinho diferente. Realmente foi muito lógico o que a Manassese e o que a Janete disseram. Partilhas da mesma opinião, sem acrescentar nada. Eu acho que se é para existir uma convivência familiar com respeito, com amor, com carinho,
devem as duas dar o braço a torcer e respeitar uma a outra. Então, Exatamente. É que às vezes, né, essa convivência passa a ser difícil porque a mulher entra para o relacionamento a pensar que vai controlar o marido e a mãe olha para o filho como se não tivesse deixado as fraldas ainda depende muito. Não obstante de a nora ir para a casa da sogra ou da sogra ir para a casa da nora. Mas acaba sendo um campo de batalha porque as duas ali estão numa luta por uma coisa que realmente não faz muito sentido. Então era com base nisso. A posição do filho, nesse caso, também ali nesse meio, como seria? Deve situar a mãe, deve situar a esposa. Eu gostaria de ouvir um bocadinho o vosso point com relação a isso. é assim, ele como filho tem que colocar a mãe no lugar da mãe e a mulher no lugar da mulher. Se ambas querem que ele seja feliz, elas têm que fazer tudo para ele ser feliz e não bloquear a felicidade dele, né? Então, se é para eu fazer o meu marido feliz, preciso de conviver com a mãe dele dentro da nossa casa, do nosso lar, por que não? Por que não deixar que o ambiente seja um ambiente de paz? Então eu acho que às vezes nem seja que a mãe venha morar no nosso ambiente, às vezes na casa da sogra acontecem essas coisas. Sim, é que, sim. Porque normalmente em África existe esse problema, a mãe não trabalha, nós somos os provedores financeiros e a gente tenta gerir as coisas ali e acaba faltando respeito, e ela naquela posiçãozinha de mãe e de dona de casa, sentindo-se ofendida, é basicamente nisso ali, porque de certa forma ela quer controlar as finanças do filho. Eu não trabalho, mas eu dei à luz, eu trouxe ao mundo um filho, ele trabalha e ele faz, então ele faz por nós. Você aqui tem que dançar mansinho, porque o meu filho faz. Eu faço a pergunta para vocês, como lidar com essa situação? É exatamente o que eu estava a dizer. Se ele, como filho, quer que o lar dele, a família dele, seja uma família de união, de paz, de amor, harmonia, principalmente, ele tem que colocar a mãe no lugar de mãe e eu, mulher, no lugar de mulher. E ele, por ser o provedor da família, ele é que dá as ordens. Não é isso? É verdade. Apesar de não acontecer muito isso, né? Sim, Mas não acontece porque às vezes não é fácil. Não é fácil um filho se impor, né? Tomar este posicionamento de ok, mamã, fica aí no teu canto. Eu vou ficar aqui porque já cresci, esta é minha mulher, então tens que respeitar isso. A gente diz que tem que ser assim, mas não é assim. Primeiro porque o cordão umbilical fala e é algo muito forte. Aquilo que nos liga aos nossos filhos, não é? É algo muito forte, que ainda que a gente atinja maioridade, a gente tenha 50, 60, 70 anos, mãe sempre será mãe. E ela sempre olha o filho como aquele xodózinho que ela sempre vai cuidar, está sempre preocupada, comeu, vestiu bem, está bem, coisas assim de gênero. Então, esta transição de fazer o transpasse de papel, ela como mãe a vida toda, ela criou, educou, preparou o filho para a vida, não é? Mas ela não está preparada ainda para poder abrir mão, neste caso, para fazer o transpasse para outra mulher, no sentido de, filha, passas tu, de hora em diante, a cuidar deste homem. Para ela não é fácil. Por quê? Por causa do cordão umbilical. Esta mesma dificuldade que esta mãe tem de criar, né, este corte, de cortar o cordão umbilical, é o mesmo que acontece para o homem. Ainda que ele seja este homem adulto, até pai também, é difícil, às vezes, aceitar que a mamãe não estará sempre ali para ti. Porque a gente tem visto isto, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Exatamente. Absolutamente nada a ver com idade. Existem marmanjos que estão ainda até a viver em casa das mães. Então, isto tem a ver mesmo com a dificuldade de nós rompermos o tal dito cordão umbilical. Porque às vezes nós não queremos aceitar, principalmente as mães, que nós somos apenas o caminho. Deus nos incumbiu, nos deu esta bênção de gerar, não é? A gente vai... é só um portal. A gente coloca no mundo os filhos e temos aquela missão de educar, criar. Chega um momento, eles começam a bater as asas e pumba, vão. Mas é este ir que às vezes coloca algumas mães um bocadinho revoltadas. Por quê? Ao se casar, ao ir buscar uma mulher, esta mesma mulher esquece-se que este homem
saiu de uma família e tem uma mãe. Veja, ela até consegue virar todos os holofotes dela para a mãe dela, mas o marido não pode virar os holofotes dele para a mãe. É aí onde surge a disputa, porque em algum momento nós queremos que o nosso marido até corte aquela ligação até com a família dele, o que não é possível. Então é aí onde já começam a surgir as guerras. Falou aqui de uma mãe que, por exemplo, não trabalha, não é? Que em algum momento o filho é que passa a cuidar da mãe. O que acontece é que a maior parte das vezes a nora não quer cuidar da mãe, entende? Ou acha que é muito, quer dizer, porque ela não olha para a mãe do marido como mãe dela. Olha como nós estamos aqui a dizer sogra. Exatamente. Esse nome pesado, É pesado. é muito pesado. É. E olha como sogra, nós já vamos com pensamentos predefinidos do que é que nós vamos encontrar lá na sograria. Então nós não abrimos o espaço de sermos amadas, de sermos recebidas, entende? E nós, obviamente, nós também bloqueamos a outra porta para que também a pessoa não conheça o nosso ser. E de tal forma que nós vamos travar guerras infinitas com a nossa sogra, sem nós percebermos que a nossa mãe, como se diz, os nossos pais são os nossos deuses aqui na Terra. Entende? Tanto por minha via, como mulher, como por via do meu esposo. Então, se eu quero ter um casamento abençoado, vou usar este termo, eu tenho de alguma forma honrar os meus pais e honrar os meus sogros. E quando eu perceber isto, eu hei de perceber que mesmo aquela relação que a minha sogra tem com o filho dela é uma relação eterna. Não tem como eu cortar, não tem como eu lutar. E eu hei de começar a perceber que até aqueles ciúmes que ela tem do filho são extremamente normais e naturais. E eu hei de deixar com que ela, em algum momento, continue tendo o filho dela como ela, né, gostaria de ter. Às vezes, ir visitar a ele. Até o que é que eu posso fazer? Uma mulher sábia, inteligente, o que é que ela faz? Ela conquista a sogra de tal forma que a sogra passa a querer estar mais com ela do que com o próprio filho. Quer dizer, estamos a fazer aqui um trespasse. Cria-se um vazio na vida desta mãe, porque o filho sai, né? Mas quem que vai fechar aquele lugar? É esta nora. Exatamente. É ela que vai ficar lá. É ela que estará lá a cuidar da sogra, independentemente de estar ou não a viver. Lá ela que vai se lembrar, vai fazer as visitas, vai deixar com que ela também possa ter um papel extremamente preponderante na vida dos netos, como a avó. Então, na verdade, eu, infelizmente, às vezes as minhas afilhadas, mas madrinha, porque as sogras são cobras, porque elas... Está bem, eu percebo. Mas, nós é que vamos para a família, entende? Nós é que passamos a ser um novo membro, novo numa família. Então, se nós formos desarmadas, nós formos perceber como é que se vive naquela casa, como é que eu tenho que estar, tendo em conta que eu fui educada, eu fui criada por uma outra família, por uma outra mulher, então eu hei de chegar lá tentar perceber como é que aquela família funciona. E em função disso, eu poderei conversar com meu marido, que é a pessoa que deve ou que tem o papel determinante, o homem, determinante, para que a relação dessas duas pessoas seja saudável e saber impor limites em ambas as partes. Ok, Manassés, muito obrigada. Realmente é muito esclarecedor, na verdade. Muito esclarecedor mesmo. Janete Josina. Acaba sendo um pouco complicado. Depois da Manassés falar, a gente fica ali entre. Não, mas a gente acaba tendo alguma coisinha ali para crescer, porque é muito esclarecedor. A madrinha fala. Exatamente. Janete Josina, por favor, vamos lá. É possível esse ambiente saudável? Esse ambiente possível, saudável? sim. É uma coisa. Nós temos que colocar na cabeça, em primeiro, que mãe é insubstituível. Aquela mãe, porque eu acho que temos que tirar primeiro esse nome sogra, como já estávamos aqui a dizer, que chega a ser um pouco pesado. É a mãe do meu marido, é a mãe do meu esposo, ela é que trouxe ao mundo, independente dos defeitos. Então, eu acho que o que eu particularmente costumo fazer? Costumo pensar como que eu lido com a minha própria mãe, que
também comete erros, que também às vezes pode ser explosiva, que também às vezes pode fazer algo que não me deixe satisfeita. E eu coloco na mesma posição, que independentemente do que a minha mãe fizer, sempre eu terei aquele apreço, sempre terei aquele carinho, sempre vai ser mãe porque é eterna, porque eu tenho que pensar da mesma forma quando se tratar da mãe do meu esposo. Não levar sempre tudo para o lado Exatamente. pessoal, Então, né? se eu olhar neste sentido, eu, graças a Deus, tenho uma esposa espetacular. Então, eu sempre foco-me nesse lado, de que ela fez isso, eu acho que minha mãe também poderia fazer isso. Ela estava chateada e tal, e tem aquela posição que às vezes mãe, sogra, né, como costumamos chamar, as mães, mesmo estando erradas, muitas vezes elas não assumem, elas não querem estar naquele ponto de que elas é que estão erradas. Então, tu, naquele momento, colocando naquela posição de sogra e nora, tu é que tens de saber te colocar na posição de filha. Então, se tu colocares naquele lado de que é minha mãe, independente disso, vamos ver que a convivência vai ser mais leve. E vai facilitar também a sua relação com o seu esposo. Porque o que acontece? Quando há aquelas desavenças entre a sogra e a nora, acaba ficando um clima pesado também para o seu esposo. Principalmente vivendo na mesma casa. Ele fica sem saber o que fazer, porque é mãe dele. O que eu vou fazer? Mas também, em contrapartida, é minha esposa. Então, eu acho que aí, nessa situação, está mais o papel da nora, que foi para o seio familiar do outro, né? Então, ela é que deve saber se posicionar independentemente das dificuldades. Não estou aqui a dizer que não, as mães ou as sogras devem maltratar ou abusar do bom senso da nora, não. Mas o fato de tu saberes que estou a entrar nesta família, eu devo tentar me colocar naquilo que são os hábitos e costumes que eles têm. Então, eu devo tentar baixar um pouco a guarda e tentar me enquadrar naquilo que são as vivências que eles têm. Eu acho que assim fica mais leve e é mais fácil de lidar com a situação. Ok, mas olha, há situações que a sogra, por mais que a nora tente algumas coisas, é a não aceitação. Porque eu idealizei uma mulher para o meu filho, ela acaba escolhendo alguém totalmente diferente das minhas expectativas e eu vou infernizar a vida dessa mulher. E nessa de infernizar, são discussões ali nesse lar que não terminam. Como é que o homem, nesse caso, ele é filho, ele é marido, qual é a posição dele ali entre essa discussão constante de sogra e nora? Para mim, primeiro tem aquele ponto. Eu, particularmente, acho que, ainda bem que estamos aqui, eu estou aqui com a minha madrinha, acho que vou aprender algumas coisas. Eu, particularmente, com a minha idade, o que eu já vivi com o lar, eu sempre coloco a mesma posição. Eu não acho correto bater boca com a minha mãe. De frente, independentemente dos erros que ela tiver. Então, eu não sou aceita no lar, é normal. Eu acho que no lar eu não tenho que agradar a minha sogra ou a família, eu tenho que agradar o meu marido. Então, se ele me aceitou, se ele me levou para aquele meio, para mim está tudo bem. O resto é resto e eu vou saber gerir. Então, para mim é impossível, na minha forma de ver e na minha educação, ter esses vai e vem de bate-boca com a minha sogra, porque eu não vou deixar isso acontecer. Na minha própria convivência, independentemente do que ela falar, independente de me ferir como, eu acho que até para mim é mais fácil se eu achar que foi muito pesado o que ela disse. Já me aconteceu isso. Eu preferi sentar e falar com meu marido. Eu ver o posicionamento que ele vai tomar naquela situação, como ele vai enfrentar aquela situação. Com a mãe que gerou ele, né? Porque talvez se for eu a falar como nora, pode ser interpretado de outra forma. Então, naquele momento, eu sempre vou tentar relaxar e tentar perceber. Tem que bater boca. Com minha sogra, eu com cunhada, até talvez no tapa podemos sair. Mas com sogra, aí já não, é mãe do meu marido, então eu não tenho como minha fazer mãe. Exatamente. Então, nesse sentido, é minha mãe, é mãe também para mim. Então, se eu paro a pensar que não posso bater boca com minha mãe, então não posso bater boca com minha sogra. Manassés, a pergunta agora será um bocadinho robusta, porque essas são muito easy para si. A situação é a seguinte. Nessa convivência, não é? Entre sogra e nora, de muita bulha, muita confusão. Mas vamos voltar um bocadinho, é que essa sogra vai morar para a casa da nora sem um aviso prévio. Num belo dia, o marido chega e diz, olha, a minha mãe hoje está a vir cá passar uma temporada conosco, sem uma data exata para o regresso à sua casa, ou tem obras, ou precisa... Assim,
sem esse preparo, normalmente uma nora e sogra que já não se dão bem, como lidar com essa situação, não é? Eu não sei se já teve esse caso. Eu também. Tantos pepinos. É que a sogra cai de paraquedas e a convivência entre ambas não é uma convivência saudável, é mesmo insuportável, né? Digamos, quando... É porque nós temos uma educação que não faltamos respeito a nenhum mais velho. Sim. Principalmente a mãe do homem que a gente ama, não é? Que é uma Com mãe para certeza, nós também. Com certeza. A dificuldade de fazer o corte umbilical é que gera isto. Primeiro porque eu parto do princípio que quando nós nos casamos, a casa é nossa, não é tua. O espaço é nosso. Então nós tomamos as decisões juntos. Ainda que você seja o macho, o dono de casa, não é? Porque na ausência do meu marido eu sou a dona, mas quando ele está, ele é que é o dono, não é? É assim como nós vamos colocar a coisa. Mas estamos a dizer que se for para você tomar decisões, tem que ser, não é para me informar, é para consultar e nós vermos os prós e os contras. Para receber em casa qualquer pessoa que seja, o casal precisa estar preparado para tal, ok? De repente aconteceu algo inesperado, se calhar por motivos de saúde, vamos lá assim dizer. A mamã vive fora da província, neste caso, por algum motivo ela teve que vir. Mas ela não tem como ela cair de paraquedas aqui. Estamos a dizer que nós devemos de falar. Se foi porque foi algo de repente, este de repente também, quando você soube, você vai partilhar comigo. E eu vou perceber que realmente foi algo de repente. Então estamos a dizer que a decisão não vem de ti. Parte de nós, é de todos nós. Se é algo imprevisto, eu hei de me perceber que realmente aqui houve um imprevisto mesmo. Aquela situação de, por exemplo, vocês estão em casa em pleno domingo, de repente a campainha tocou tindão. É a tua sogra. Não avisou nem ele, nem ela. Que culpa é que ele tem? Ele não tem culpa nenhuma. Porque, veja que nós começamos a falar aqui tudo bonito. Nós falamos daquilo que deve ser. De como é que nós devemos conduzir a relação nora para sogra. E quando nós estamos diante de pessoas mais velhas, a gente, como estava aqui a dizer, que nós fomos educados que devemos respeitar as pessoas mais velhas. Exatamente. Até aí está tudo bem. Então estávamos a chamar a atenção às noras, de como é que ela deve estar, como é que ela deve se inserir, quando vai se casar, né? Quando vai conhecer a mãe do marido, tem que respeitar, não pode discutir, não pode bater. Até aí está tudo clean, bonito. O problema começa quando chegamos na mamã. Esse é que é o problema. Esse é o maior problema, exatamente. Nós treinamos esta nora, laiamos, Exatamente. aconselhamos a ela para ir para o lar. Mas o contrário não se faz. Faz, exatamente. Não se prepara uma mãe para receber uma nova filha que ela não gerou. Perceba a diferença. E nem se prepara o homem também. Exatamente. Como gerir mãe e mulher. E olha que este preparo até que acaba não existindo. Isso é algo que o dia a dia que vai fazendo, principalmente para o homem. acontecer. Sei que o papel dele é mais Sim. importante que o nosso. Sim, para mas ele poder definir e é mãe. preciso perceber que este detalhe da dificuldade do homem de gerir tanto a mulher como a mãe, a mulher percebe isso no namoro. Sim, é verdade. Você está a namorar com um indivíduo que é filhinho de mamá. É mamá. Para qualquer canto que ele vai. O que é que você espera desse indivíduo? Exatamente. Como é que tu has de ter voz numa casa onde qualquer coisa é mamá? Mamá. Quem faz tudo é mamá. Porque a minha mãe. Porque como é que você vai conseguir fazer? Como é que vais fazer o teu lar num sítio onde o teu marido, quem É toma tudo mamá. decisões sobre a vida dele é a mãe dele. Então, o problema aí já não é exclusivamente da mãe. É problema dele também. O problema é este. Nós não prestamos atenção. Isto é válido também para os homens. Não observam como esta mulher se comporta diante da mãe. Diz que quer casar, mas é uma filhinha de mamãe, mimadinha. Está toda hora ali na bainha da mãe dela, porque tudo é minha mãe, porque tudo é minha mãe. Não anoitece, não pode bater 24 horas sem ver a mãe dela. Mas quer casar. Como é possível? Isto é válido para os dois. Exatamente. Mas, obviamente, que tem sido problema relação nora e sogra, do que genro e sogro. Exatamente. Os homens normalmente não têm tido muitos esses problemas. Mas agora, por causa da questão
do cordão umbilical, o egoísmo, o ciúme. Isto é algo nato. A natureza é que fez assim, Deus é que fez assim. Entende? A lei da atração, entende? O homem e a mulher faz com que uma mãe seja um bocadinho mais ligada, mas não é, ao filho. Também. Sim, é a lei da atração. Nós somos mães e temos aquela coisinha aí de deixar ir, é difícil. Olha que eu só comecei a entender mais a minha sogra quando eu tive o meu primeiro filho homem. E a minha sogra dizia antes: você há de entender quando tiver teu filho. Exatamente. E foi assim mesmo. Isto é tão automático. Por isso que eu estava a dizer, quando nós percebermos que é mãe, é filho, ok? Existe um espaço que eu não consigo preencher, então eu vou deixar com que eles vivam esta relação mãe e filho. Ok, não vamos arrastar porque já estou a fugir daquilo que nós estávamos a falar. Eu falei do problema das mães. A mãe que chega de paraquedas no lar da nora. Ela precisa perceber que quando o filho casa, a pessoa com quem ela tem que ter comunicação, em primeiro lugar, é a nora. Tudo bem que ela está a ir para a suposta casa do filho, mas tem uma dona que responde pelo lar. A casa é do filho, o lar é da nora. Exatamente. Entende? Então, há um espaço que ela vai invadir. É invadir mesmo, porque não é espaço dela. O lar dela está lá onde ela está a vir. Onde ela também, como mulher, deve, obviamente, ter um bocadinho de empatia, um pouco de sororidade. Perceber como é que, eventualmente, ela gostaria que outra mulher se colocasse dentro do lar dela, porque um dia ela já teve sogra. Certo? Então, quando ela começar a perceber a coisa desta forma, ela vai respeitar. Vai perceber que, ainda que seja o filho a dizer: mamãe, tens que vir, não sei o que é. A tua esposa sabe que eu venho para aí? Porque ela sabe que quem vai preparar a recepção dela, sendo ela a rainha que é, mãe que é a nora. É a nora que tem. Então ela tem que preparar-se, tem que perceber se o casal está preparado para receber a ela. Porque ela não tem que ser problema no lar do filho. Ela, em algum momento, tem que ser alguém que traz paz e tranquilidade no lar do seu filho. Em algum momento, acarinhando mais a nora, dando um bocadinho mais de ouvido a ela, instruindo, porque afinal de contas, este filho, ele é que gerou, ele é que conhece. Até um certo ponto melhor do que a nora, porque não é sempre. Ela não conhece o filho para sempre melhor. Não. Claro, até aquele dia que ele diz tchau, estou a ir. Então passo eu a conhecer melhor o meu marido. Mas nem os defeitos do filho conhece. Não conhece. Claro que nós nunca mostramos. Conhece. Nunca mostramos os defeitos. Para os outros dos pais. O gênio do filho e tal. Somos mas há um lado que tem a ver mais com comportamento, entende? Que ela há de ter mais com a mulher, porque é a mulher dele, do que com a mãe. Entende? Claro. Ele nunca vai trair. Exatamente isso. Ele nunca vai trair. A mãe nunca vai se sentir tão ofendida, né? Se ouvir ou souber que o filho dormiu fora de casa, como a esposa. Exatamente. Ainda que isso lhe incomode por perceber, em termos de princípios, valores, que isso é algo errado, não foi esta educação que ela passou para ele, porque muitas das vezes esta malandrice do homem não tem nada a ver com a mãe. É ele mesmo que é torto. É ele mesmo que é torto. Caráter é de cada um. Tanto que até algumas mães até fazem guerra, defendem o lar das suas noras, porque não são todas noras que são más. Agora, esta sogra que cai de paraquedas lá, sem comunicar a nora, já é problemática. Este tipo de mãe, convenhamos, ainda que esta nora não queira discutir com ela, não queira responder, não queira fazer nada, acredita, minha filha, ela cutuca. De tal forma que, primeiro, é uma mãe dramática, é uma mãe mentirosa, é uma mãe que cria intrigas no lar da nora. Porque o que é que ela quer fazer? Se ela não faz gosto, se ela queria que o filho casasse, mas ela continuasse a lidar com o filho como sempre fez, a controlar o salário. Ele que está no lar, mas ela é que tem que mandar, ela é que tem que decidir. Tudo aquilo que rege a vida do filho, ela quer continuar a fazer. Esta parte da preparação da mãe que eu disse que, infelizmente, nós não fazemos. Não se conversa com as mães. Desculpa a interrupção, Manassés. É assim, na maior parte das vezes, em África isso é muito habitual, de estarem a nora. Se calhar essa mãe, essa sogra amargurada passou por um teste. Chega, é que é o castigo, tem que amarrar com a pulana, tem que bater um fungo para não sei das quantas, tem que não sei das quantas. Independentemente da tua educação, se é uma dondoca, e se é não sei das quantas, não é shima que é um fungo. É shima, é fungo, exatamente, eu sei, é fungo ou shima, alguma coisa. Mas não é que seja necessário, porque normalmente quando alguém vai casar, a recepção deve ser calorosa. A pessoa deve sentir-se confortável. E se você
foi recebido dessa maneira, obviamente que é isso que você vai ter que oferecer na tua nora. É isso que você tem para oferecer. Porque a tua recepção não foi calorosa. Você teve que batalhar para estar aí nesse lugar. Não, às vezes nem é amor, nem é o cordão umbilical. Não, mas isso não é receber mal. É, mas o castigo. Não é castigo no verdadeiro. Mas é assim, eu sei que. Há uma coisa que é a recepção, que são os rituais normais de nós africanos. Chega, depois do casamento tem aquele jantar ou um almoço familiar. Que você mostra filha, ainda não chegaste no jantar. Aqui é a recepção do Chigiane em algumas famílias. Estão a acompanhar a nora para o lar. Para algumas famílias é tradição. Ela é recebida, ela já vai logo com a capulana, que é a tradição, que é o nosso símbolo aqui. E ela é colocada numa panelona. No próprio dia do casamento. No próprio dia do casamento, no dia que estão a acompanhar para o lar. Isso não é sofrimento, é tradição. É costume. Então ela vai amassar aquela chima para mostrar de que esse costume mas esse costume, ok. Eu, por exemplo, aqui falei com muitas mulheres que casaram-se e realmente foram recebidas. Eles falam machanganas. Sim, a cultura machanganas. E disseram que é assim, quando você vai, e parece um castigo. Não, desculpa. Não é castigo, não. Peraí. Ainda nem viram nada. Não é esse. Esse aqui é um rito normal, é um ritual normal. Tem em África inteira um ritual normal. Tens que mostrar exatamente. Mas há umas pessoas que humilham mesmo. A sogra quer humilhar, quer pisar. As cunhadas e não sei o que. Vão fazer. Essa é uma sogra. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Eu queria falar não vamos perder. Estamos a ir ao casamento. Veja que estás a falar de um momento sublime. É sublime, mas aproveitam-se desse momento sublime para pisar. Não. Porque a gente já vem de traumas passados. Não, deixa eu explicar. Okay. É um momento sublime. Entende? Se você já ao chegar, você já recebe tudo aquilo que está a vir da tua sograria como um castigo, como um problema, não estás preparada. Ok. Não estás preparada. Entende? E eu vou explicar. Aqui, já percebi que tem muito ar angolano, né? É angolano. É angolano. Então deixa eu explicar. Aqui não difere muito a cultura igual. Sim, não difere, eu já me percebi que tem alguns detalhes. Aqui em Moçambique, no dia do lobolo, alambamento. Pedido. Exato. Exatamente. O que fazem aos tios do homem, a família do homem que está a ir lobolar, é um espetáculo. Espetáculo, exatamente. É humilhação. Não é humilhação. Não é humilhação. Não é humilhação. É aquela coisa de... Estás a perceber? Saber o que está a levar. Eu acho que até fica bonito. Algumas vezes é chato. Algumas vezes é chato. Algumas pessoas abusam realmente. Ela tem Se a razão. pessoa leva para o sentido da dor, nós levamos para o sentido de festa. Não, é que às vezes dói. Conversa, no ato da conversa. Às vezes dói porque põe a família, por exemplo, do seu noivo. Se por acaso atrasam, podem colocar eles durante muito tempo ao sol. Coloca um pilar ali. Colocam um pilar ali. Assim mesmo. De repente, que Igualito em Angola. complexidade. Então demoram Demora, com espera. o bolo ali, né? Ainda tem que pagar ao bom. Ainda tem que pagar. É verdade. Exatamente. Existe uma complexidade. Mas esta complexidade, ela é notória até muito antes de até chegar este dia, porque eles os dois até já percebem, porque nem está certo. Até chegar a esta data, já houve muito bate-boca aqui. Porque a família dele quer isto, porque a família dela também quer isto, porque e acabam estressando até os dois que querem casar. Eu já assisti situações de pessoas que não se casaram, acabaram se desistindo. Porque é aquele tio que está a querer sabotar, é aquela tia, porque é aquela não sei o quê. No entanto, quando nós estamos a falar de famílias normais, vamos lá, convenhamos, porque existe com cada situação aqui. Quando nós estamos diante de famílias normais, ou por exemplo, tu chegares na família do seu marido, a primeira coisa que você deve procurar perceber, por isso que eu digo às minhas afilhadas, não é se conhecer na noitada, é esta aqui. Não! Perceber qual é a família dele, ainda que cheire o último perfume, ainda que esteja do último iPhone, do último carro, filha, vai perceber qual é a esteira que sentou esta vida toda, para você ver se realmente há de conseguir. O que nós fazemos, nós mulheres, achamos que, ok, já conheci o homem, já acabou. Eu casei com ele. O
termo que você usou aqui. Eu não sou obrigada a agradar a família. Ela disse, a família, neste caso a minha sogra e as minhas cunhadas, a minha família. Eu estou preocupada apenas com o meu marido. Este conceito no casamento tu não podes levar porque tu não vais fazer relação. Uau, esse tema tá... Isso aqui, acho que é tão pouco tempo para tanto assunto. Vamos sim. para um breve intervalo e voltamos já, ok?